Aleluia. Aquele fundinho musical, irmão Rogério, por favor. Enquanto isso, eu aguardo os irmãos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Como encontrar? Eu falei capítulo? Como é que os irmãos encontrou? Encontrou o livro, irmãos. É mostrar dentro. Amém? Capítulo 1, verso de número 6, apenas o verso de número 6. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Pai, toma esse microfone, Senhor. E uma vez mais fala com a sua igreja, através da luz da sua palavra. Nos ensina e nos dá as suas orientações de vida, para seguirmos de cabeça erguida, Pai. E nos dá a tua palavra no abrir da nossa boca, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. E tome o vosso assento. Graças a Deus. É isso aí mesmo, queridos. Eu quero aqui meditar com os irmãos no versículo de número 6. Isso, abaixar um pouquinho, só para ficar aquele fundo, para a gente mergulharmos no texto, nessa linda história, aonde o apóstolo Paulo, ele vem aqui nos dando orientações através dessa carta aos nossos irmãos da galáxia, na onde fala da inconstância em que os nossos irmãos da galáxia estavam tendo na presença do Senhor. Nós observamos que o capítulo 1, verso 1, Paulo aqui faz o seu prefácio e saudação diante dos irmãos da Gálatas. E ali o apóstolo Paulo, ele fala em todos os irmãos que estão comigo e as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Então Paulo aqui já está saudando os nossos irmãos da galáxia, mas no versículo de número 6 começa uma exortação do apóstolo Paulo, porque ele se preocupa com a inconstância dos nossos irmãos de Gálatas, assim na igreja, na presença de Deus. E ele aqui estava maravilhando-se como os nossos irmãos da igreja de Gálatas passava rapidamente daquele que vos chamou para um outro evangelho. Não que seja um outro evangelho, como ele diz no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Queridos, Paulo aqui ele tenta colocar na cabeça dos nossos irmãos de Gálatas que levantava-se algumas pessoas para transtornar o evangelho de Cristo Jesus. E aqui que eu entro na parte desse ensino, dessa palavra nessa noite, na qual Paulo ele ficava maravilhado que os irmãos não tinham constância, os irmãos eram inconstantes na presença do Senhor. Por esse motivo e razão que eles passavam muito rápido a se desviarem do caminho, ou seja, eles pegavam uma outra rota e saíam do evangelho, na qual foram chamados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles passavam para o outro lado, ou seja, desviando-se dos caminhos do Senhor. Mas a palavra de Deus nos leva a entender que dentro desse versículo não eram cristãos novos convertidos que poderiam se desviar e voltar para o lugar para onde veio. Não, aqui o apóstolo São Paulo ele está tratando já de crentes velhos que tinham já uma carreira no evangelho, que já seguiam há muito tempo, porém perdiam no meio do caminho a fé, e outros vinham abalando-se por causa que algumas pessoas se levantavam, alguns de vós que
que se inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Então aqui eu entendo, querido, que quando a pessoa ela não encontra-se dentro dos padrões bíblicos e dentro do ministério, ela se levanta contra o Evangelho de Cristo Jesus e fala assim: agora eu vou seguir o meu próprio Evangelho, agora eu vou abrir uma igreja, agora eu vou sair, agora eu vou tomar uma outra rota e vou olhar para o outro lado, e começa a transtornar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque na igreja na qual ele abre, ou ele afundou uma igreja, ou fundou, como os irmãos queiram, ele começa a dizer da seguinte forma: olha, na Assembleia de Deus é assim. Eu estou pregando para a gente que está aprendendo o culto de ensino, pessoas que transtornam o Evangelho de Cristo Jesus. O que é transtornar o Evangelho? É tentar colocar um outro Evangelho dentro do Evangelho de Cristo Jesus, aonde a palavra do Senhor diz que só há um Evangelho, a qual o apóstolo Paulo vem denominando aqui, que ele, mesmo ele, se fosse pregar um outro Evangelho, que era para ser anátema, ou seja, que era para sair da existência, porque só há um Evangelho, o qual foi dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Mas alguns irmãos que se inquietam, alguns que ficam perturbados, alguns que não concordam com a forma em que o ministério trabalha, aí ele sai da sua posição na qual Deus o colocou, e ele fala: agora para mim não dá mais certo viver com o pastor William, com o pastor Eric, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro ministério, ou eu vou para uma outra igreja, ou eu vou para uma outra denominação. E o que acaba acontecendo com isso? Ele acaba transtornando o Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque dentro da casa na qual se aprendeu-se que dentro do ministério você tem regras e você tem que cumprir funções dentro da casa de Deus. Aí a pessoa olha e a insatisfação dela faz com que ela abra um ponto de pregação ao sair da igreja, e ela fala: não, na Assembleia de Deus você tem que orar, na Assembleia de Deus você tem que ser assim, assim, assim. Pois bem, mas aqui não, aqui você pode ser assim, assim e assim, e acaba transtornando o Evangelho, porque aqui nós pregamos a palavra genuína do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a que edifica e que gera vida e salvação através da palavra. Mas quando o poder da palavra ela fica distorcida na mente de algumas pessoas, ela não gera, meus amados irmãos, um certo poder de mudança. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está pregando uma palavra distorcida, ela não está tendo capacidade de primeiro falar para ela e transmitir para as pessoas. Então as pessoas que meditam numa palavra em que esse tipo de pessoa está pregando, ela fica transtornada, porque não consegue entender a palavra na sua perfeição e começa a entrar por um outro caminho, que é o caminho do transtorno. Ela não tem entendimento, ela não tem conhecimento, e a pessoa que está ensinando não consegue passar o ensinamento da palavra de Deus, porque não estava contente com o que estava acontecendo, tomou uma outra rota. E sabe o que acontece com isso? Há um transtorno. Aí essa pessoa quer colocar um Evangelho dentro do Evangelho de Cristo Jesus, e Paulo diz dentro desse mesmo texto que quer que seja anjo, quer que seja qualquer outra pessoa que venha anunciar um outro Evangelho, que esse seja anátema, ou seja, que esse não venha a ser recebido, porém excluído do meio do povo do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está aqui nos ensinando, meus irmãos, para que dentro da palavra do Senhor a gente tenhamos conhecimento e conheçamos a palavra da verdade, limpa e pura como ela é, porque a palavra de vida, quando ela entra dentro
assim, ó, maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ô gente, deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Quando Paulo diz passai para outro evangelho, é que aqueles que estavam transformando o evangelho de Cristo Jesus estavam desviando algumas pessoas que estavam dentro da igreja e estavam colocando um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de fé, um outro tipo de crença. Por isso que nós temos que vir à igreja e aprender a palavra de Deus, que é a palavra genuína, digna de toda aceitação na minha e na tua vida, porque se não fizermos isso, seremos levados por qualquer vento de doutrina. E se nós não aprendermos com a palavra de Deus, vai chegar um dia em que nós vamos precisar usar esta palavra e nós não saberemos usar a palavra, e acontecerá conosco como aconteceu aos nossos irmãos de Gálatas, que saíram porque não estava firmado através da luz da palavra do Todo-Poderoso. Então Deus nos ensina para que nós venhamos assim estar revestido na palavra do Senhor. O verso 10. Aleluia. Posso lembrar a Deus? O verso 10 diz assim: porque persuando eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Sabe por quê, irmão? O Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não nos agrada. Como assim, pregador? Não, ele não nos agrada. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos corrige e ele nos ensina para sermos cristãos de caráter, para sermos perfeitos. E a Bíblia Sagrada diz que o Pai corrige e educa todo aquele que ele ama. Então, se nós, como filho amado de Deus, aceitar sua correção através do amor de Deus, nós teremos um caráter e uma formação cristã. E outra, a ovelha, quando recebe a correção do seu Senhor, ela baixa a cabeça. Mas quando temos bode no meio da igreja, irmão, se prepare, eu vou falar o que Deus mandou. Quando temos bode no meio da igreja, ele não aceita a correção de Deus, ele não aceita a correção através do Senhor Jesus. O bode, ele é diferente. Sabe por que a ovelha baixa a cabeça quando o pastor corrige? Mas o bode dá amarrada. O que é da amarrada?
orientação, que corrigia, que formava caráter, que trazia paz, que trazia prosperidade. Ô gente, é melhor. Eu ouvi uma palavra esse dia que muito chamou minha atenção. Tem gente que diz assim, pastor William: eu não vou na igreja do Jardim Romano porque lá só tem arroz e feijão. Ah, eu vou dizer algo. Deixa eu dizer algo aqui para me concluir a minha fala. Ô gente, se a gente fosse depender desses restaurantes famosos para a gente sobreviver, nós, me desculpa dizer, nós morreríamos de fome. Sabe por quê? Porque massa não traz sustância, massa traz enchimento, inchação, mas o que sustenta o nosso dia a dia, o nosso tete a tete, é o arroz com feijão. Então, se nós vamos na igreja e comemos o arroz com feijão, é o alimento de cada dia que vai nos colocar de pé para seguir na caminhada da vida. Cá para nós, quem negociou o almoço com arroz e feijão hoje, levanta a mão. Só o meu irmão está no propósito, mas o resto, queridos, ninguém negocia o arroz com feijão, porque o arroz com feijão é o que traz edificação. E o que Paulo dava para as igrejas era o nosso famoso arroz com feijão, que trazia sustância, que deixava o irmão de pé, a irmã de pé. E hoje em dia, nós vemos pessoas que vai atrás do irmão. Você não foi chamado, vou dizer, vou até fechar aqui, porque senão, meu Deus do céu. Eu e você não fomos chamados para ser Maria vai com as outras. Ô gente, tem tanta gente se enganando. Olha ali tem o profeta, olha ali manto, aonde ele fala, quando ele põe a mão, o mistério acontece. Olha, vamos tudo para lá. E chega lá, não acontece nada, Deus não faz nada. Sabe por quê? Porque nós temos que chegar na igreja atrás do Senhor Jesus Cristo e não atrás do homem e da mulher. Porque o homem e a mulher se vai, mas Jesus permanece para sempre em nossas vidas. Então não se confunda com o Evangelho de Cristo Jesus, porque Ele é o poder de Deus para anunciarmos as boas novas de Cristo Jesus, além das fronteiras nacionais e culturais. É o poder de Deus para transmitirmos o Evangelho. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para meus irmãos: quando nós estamos fiéis aonde o pastor nos colocou, nos edificando, nos dando meu irmão, o privilégio, porque nós damos um privilégio a nós mesmos, quando nós estamos no local que Deus nos colocou. Palavra profética para a tua vida: não saia da posição que o Senhor te colocou. Por quê? Porque aonde você está é aonde o Senhor vai ordenar a bênção para a tua vida. E se você sair, o anjo vai passar e você vai ficar chupando o dedo, porque não estava na posição que Deus havia te colocado. Não perca a tua posição, não abaixe a guarda, não abaixe a cabeça, mantenha-se fiel e constante, sempre abundante na obra de Deus, porque Ele vai te dar o direcionamento para você seguir a caminhada da vida. Então, meu irmão, é com Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Sem Ele, nada do que se foi feito se faria. Então deixa eu dizer nessa noite: se prepara, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos firmeza na sua palavra. Ah, meu irmão, mas tem tanta gente dizendo: olha, eu vou concluir, mas presta atenção nos ensinos. Alguns que estão acostumados, irmão, pensa numa raça de crente chato. Se o céu fosse assim, eu não ia querer ir para lá, não. Misericórdia. Ainda bem que Jesus é quem está lá. Mas presta atenção: tem crente que chega na igreja e assume o microfone e parece que a voz dele é a voz de trovão. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tá, e todo sério. Pá, senta no público com a cara de quem chupou o irmão. Tá seguindo para mim também. Cruza o braço, não dá um glória a Deus, não, aleluia. E parece um general. Mano, você já foi cumprimentar aquele pastor, aquele irmão, que quando pega na tua mão você dá a paz para ele, dá até medo, que ele parece um general. Pai Senhor, irmão, a paz Senhor. Irmão, o céu não precisa disso. Deus nos chamou para sermos alegres.
Nossa, você viu o irmão fulano de tal? Por que será que ele ora daquele jeito? Por que ele ora com essa voz alta? Por que ele ora gritando? Ô irmão, cuida da tua vida. Deixa o irmão orar alto, deixa o irmão orar baixo. Do jeito que ele quiser orar, ele vai orar porque ele está falando com Deus. Para de olhar para a vida do seu irmão e olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, irmão. Nós estamos na igreja e aqui na presença de Deus não é o homem que brilha, não é a mulher que brilha. Aqui quem brilha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então por que dentro da igreja nós olhamos para o homem, nós olhamos para a mulher, nós ficamos questionando o porquê que ora assim, o porquê que fala em línguas assim, o porquê prega assim, o porquê louva assim? Ei, Deus não te chamou para ser um questionador, Deus te chamou para adorar a presença dele. Ou você questiona ou você adora. Não quer saber nenhuma? Eu vou adorar, porque o negócio é mais gostoso. Enquanto eu adoro aqui, Deus dá livramento, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus batiza através da minha e da tua adoração. Então vem aqui para adorar o nome do Senhor. Nós fomos chamados para adorar, irmão. Nós oramos em algumas igrejas, e eu quero pedir até permissão a dizer isso. Algumas igrejas católicas é um culto de ensino. Irmãos, vocês podem observar uma coisa. Eu olhei na televisão e no momento que o culto, que a celebração deles lá começa, você não ouve um bicho na igreja. É todo mundo calado. A gente não ouve irmão conversando com irmão. Eu duvido, vai estar alguém pregando lá, pregando a palavra de Deus, o padre pregando, e há uma movimentação no altar deles lá. Não tem, sabe por quê? Porque enquanto o padre prega, todos estão de cabeça baixa em referência à palavra de Deus. Sabe o que eu vejo com isso? É que nós, por muitas das vezes, você achar cristão, já salvo na pessoa de Jesus Cristo, queremos fazer oba-oba na casa de Deus, queremos transformar o culto, queremos fazer do culto um lugar aonde ninguém entende nada. É um profetiza daqui, outro prega dali, outro louva daqui, é uma bagunça danada. E a Bíblia diz que o nosso culto deve ser feito com ordem e decência. O nosso culto deve ser feito com raciocínio. Olha para o teu irmão e fala assim: o teu culto tem que ser feito com raciocínio. Aí tem alguém que diz assim: eu estou ensinando os irmãos, eu não ensino. Tem irmão que diz assim: mas o Espírito é sujeito ao profeta. Irmão, deixa eu repreender esse demônio em nome de Jesus, que é o demônio da falta de conhecimento. Por quê? Irmão, se o Espírito Santo tomar uma criança aqui no meio da igreja, eu posso estar pregando, o Espírito Santo fazer eu parar para através daquela criança ele falar com a igreja. Uma pessoa se levanta no meio. Se ele quiser tomar uma pessoa aqui e falar: mas o Espírito é sujeito ao profeta. Posso consertar isso aqui? O Espírito do profeta. Fala assim: o meu Espírito é sujeito a mim. Agora o Espírito Santo de Deus, ele não é sujeito a ninguém. Quando ele quer operar, quando ele quer fazer, quando ele quer batizar, quando ele quer renovar, quando ele quer descer a unção, meu irmão, se prepara, porque aí a unção, a renovo, a glória, a virtude, a batismo com o Espírito Santo. Porque quando ele quer se manifestar, não tem liturgia, não tem ordem que impeça o agir do Espírito Santo no meio da igreja. Por esse motivo é que a gente temos que entender que o Espírito Santo, ele não é sujeito a ninguém, ele faz o que ele quer. Sabe por quê? Porque imagina o Espírito Santo descendo aqui falando: pastor Eric, ou pastor William, dá licença, porque agora eu quero atuar na igreja. Sabe o que isso ia causar no nosso entendimento? A igreja não seria mais do Espírito Santo, a igreja seria nossa, e nós não morremos pela igreja, não foi nós que compramos a igreja através do sangue na cruz. Quem
Cristo, e Ele que nos enviou o Espírito Santo. Então Ele fala aqui do jeito que quer, como quer, e Ele que opera todas as coisas aqui neste lugar. Por isso, irmão, que devamos aprender que o Evangelho de Cristo é mandado por Ele, é feito por Ele, é ordenado por Ele, e tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então aprendamos, nós não temos Evangelho. O Evangelho que pregamos, anunciamos e falamos é o Evangelho de Cristo Jesus, que salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu de glória. Esse é o Evangelho que anunciamos aqui nessa terra, o de Cristo Jesus. E se outros falar que é oba, não, eu tenho um novo Evangelho, irmão, que seja anátema e caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque o único Evangelho foi o que o nosso Senhor Jesus deixou, que é através da pregação da palavra, a qual Daniel Berg e Gunnar Wingre, missionários que fundou a Igreja Assembleia de Deus do Brasil, anunciaram. A mensagem deles era: Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Além disso, é a história da carochinha. Por isso que Paulo nos ensinou: estar firme no Evangelho de Cristo Jesus. E se outros falar alguma coisa anunciando outro Evangelho, caia fora, porque esse não é o Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno é o que fala da palavra, é o que fala da oração, é o que fala do jejum. Para que jejuar? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que ir no culto de ensino? Para que ir na escola dominical? Olha, vamos para o manto. Olha, ali tem uma vigília no resto da terra. Ali Deus fala, ali Deus brada. Tem um corredor de fogo. Não sou contra nada disso, irmão. Presta atenção. Quem faz, amém. Eu estou dizendo que tem pessoas que largam um culto onde ouve e come a palavra para ir para determinados lugares, participar desse movimento, e muitas das vezes chega nele e fala: o que você aprendeu? Ah, pastor, não sei o que eu aprendi, mas olha, eu girei mais que peão da casa própria. Olha, pastor, eu tenho manto, mas não aprendeu nada e não edificou a sua fé. Aí o crente da Assembleia de Deus, que veio para o culto de ensino, aprendeu que não deve largar o Evangelho de Cristo Jesus pelo outro Evangelho, para que não sejas confundido. Esse sai edificado e com a sua salvação garantida. E se Jesus voltar, ele sabe que vai morar no céu de glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra. Não aceite nenhum outro tipo de evangelho que não venha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo anunciou isso para os nossos irmãos de Gálatas, que estava preso debaixo do jugo da servidão, mas o Senhor Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos de coração. E esse que aceita Jesus e o recebe, esse tem a sua chamada garantida, porque só recebe Jesus aquele que ouviu a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, tendo fé, recebe Jesus como Salvador. E se Jesus voltar naquele momento, vai morar no céu de glória com Ele. Então, irmão, se oriente através da palavra do Senhor. Não deixe que o diabo venha minar o teu coração. Não deixe que o diabo venha parar a tua fé. E não seja enganado. Observe através da luz da palavra. Tem um texto bíblico que diz: analisai. Não receba tudo, porém, receba aquilo que você entende. Porque o que você entende é o que vai gerar fé no teu coração e vai te gerar vida. Amém? Eu tenho 1 minuto, se coloca de pé. Vamos fazer uma breve oração. A letra 14, meu tradutor. Amém? Irmãos, deixa eu dizer algo. Alguém enfermo no nosso meio? Alguém com qualquer tipo de enfermidade? Alguém passando por luta, por adversidade? Vem aqui na frente, irmão. Deixa eu abençoar a tua vida. Você que está numa luta, numa adversidade, talvez você está procurando um refúgio, e o Senhor Jesus ele é esse refúgio para a tua vida. Vem aqui na frente, deixa eu orar pela tua vida, porque a partir de hoje a sua história nunca mais será a mesma.
Pode vir aqui na frente, irmão, em nome de Jesus. Você que está passando por qualquer dificuldade na sua vida e quer uma virada de Deus, uma mudança, pode vir aqui na frente. Eu quero abençoar a tua vida, porque o Senhor Jesus, Ele é fiel e poderoso e justo. Eu não vim anunciar o outro Evangelho. O Evangelho de Cristo diz que Ele curou e nós curaríamos também no nome dEle. E eu creio que Deus vai fazer uma virada. Irmão, apresente na mão de Deus da sua família aquela causa impossível, aquele problema que você sabe que está difícil, que você não vai conseguir sozinho. Deus vai te ajudar, vai haver uma reviravolta nessa história. Deus vai abrir o céu ao seu favor. Pai, é no nome de Jesus, seu Filho, que nós eternizamos todo o louvor e toda a glória nessa noite. Toma nas suas mãos, Senhor, a vida da tua igreja, principalmente, Senhor, os meus irmãos que tomaram